Nono ano, vamos então para a quarta aula do assunto populismo no Brasil. Nesta aula, nós vamos ver o governo do Jânio Quadros e do João Goulart. Na última aula, nós ficamos no governo do Juscelino Kubitschek, falamos sobre a construção da nova capital em Brasília, agora Brasília já é a capital, e vamos então para o governo de Jânio Quadros e também de João Goulart. Bem, as eleições era para o mandato de 60 a 65. Lembre-se que naquele momento, diferente de hoje, que o mandato tem 4 anos e pode ter reeleição, naquele momento era um mandato único de 5 anos. O Jânio Quadros venceu e ele está sendo citado aqui porque ele era considerado um populista. Jânio Quadros era uma figura bastante curiosa, muito... segundo consta, ele era uma figura muito culta, costumava usar um linguajar bastante difícil, mas quando ele fazia os seus comícios para atrair a camada mais pobre da população, ele utilizava uma linguagem mais simples, ele usava um terno mais surrado, mais envelhecido. Nos comícios, quando depois ele terminar de fazer o seu discurso, quando vinha outra pessoa para discursar, ele tirava um pão com mortadela enrolado no jornal do bolso, com a mão toda engordurada, enfim, uma tentativa de criar uma imagem próxima do povo. E ele acaba ganhando as eleições, apoiado pelo Partido Democrata Cristão, PDC, e também pela União Democrática Nacional, a UDN, que nós já vimos eles anteriormente. E ele tinha como vice-presidente o João Goulart, do PTB, que nós já ouvimos sobre ele aqui várias vezes, foi ministro do Trabalho, lá do Getúlio Vargas, enfim. Só que ele teve um mandato relativamente curto, o Jânio Quadros, porque 7 meses depois de assumir, ele renunciou o seu mandato. Um governo muito instável, muito cheio de polêmica, cheio de problemas... que na verdade os problemas reais eram ignorados e criava-se problemas que não tinham tanta importância. E ele, quando assume, a impressão que a população tinha é que ele ganhou meio que no susto, não se esperava que ele ganhasse. Então, quando ele ganha, ele não tinha um plano político, um plano principalmente econômico muito claro. Ele não sabia como resolver o problema da inflação, não apresentava soluções para resolver o problema da inflação, e ele resolve, então, retomar as relações com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que nós já vimos em aulas passadas, aquele fundo que empresta dinheiro para países que estão em desenvolvimento, só que, ao fazer o empréstimo, o país é obrigado a seguir as regras impostas pelo FMI, que normalmente são regras de corte de gasto bastante impopulares. E aí, quando ele começa a adotar as medidas que o FMI sugeria, que é importante saber, são medidas extremamente liberais, tá certo? Essas medidas não resolveram o problema, muito pelo contrário, agravou ainda mais a crise. E aí, além de não resolver o problema da crise econômica, ele, para chamar a atenção de uma camada da população mais conservadora, ele resolve tomar algumas medidas que são polêmicas, mas que são questões de cunho moral, basicamente. Que era a proibição do uso de biquíni nas praias brasileiras. Então essa foi uma das medidas que ele adotou. Então aquela população mais conservadora, que achava um absurdo as pessoas ir para a praia com exposição do corpo e tudo mais, uma coisa que hoje é completamente normal para nós, mas naquele tempo havia uma camada da população que achava isso um absurdo. Então, para atrair essa população mais conservadora, resolve então proibir o uso de biquíni nas praias brasileiras. E também proíbe as rinhas de galo. Rinhas de galo eram lugares que eles colocavam... Tem algumas raças de galo que eles brigam, eles lutam, tem uma espora grande, eles lutam e as pessoas faziam aposta nessas rinhas. Claro, até hoje isso é proibido, porque é uma brutalidade, uma crueldade sem tamanho com o animal, machuca muito o animal, muitos dos animais morrem e até hoje tem, mais clandestinamente, em alguns lugares escondidos, em algumas regiões do interior do Brasil, ainda existem as rinhas de galo, mas é claro
são ilegais até hoje. Mas naquela época, como tinha muitas rinhas de galo e as pessoas, principalmente a população mais pobre, gostava muito das rinhas de galo para poder assistir e fazer suas apostas, não gostou muito da decisão que ele tomou. O Jânio Quadros tinha fama de autoritário, de não saber dialogar, e ele ignorava o Congresso. Ele não sabia negociar políticas com o Congresso, tá certo? Ele queria exigir coisas do Congresso, mas não queria ceder nada para os congressistas. Então, normalmente, um presidente que não sabe dialogar com o Congresso, não tem boa relação com o Congresso, ou ele não consegue terminar o seu mandato, ou ele tem muita dificuldade para governar. Tá certo? Faz parte da política os poderes negociar. Aliás, a política funciona assim, com negociações, certo? Nós não vivemos num império, nós vivemos numa monarquia onde o poder executivo é soberano. Aqui nós vivemos num sistema republicano em que o poder ele é dividido e aí é preciso ter uma harmonia, é preciso ter negociações entre os poderes. Quando um poder tenta sobressair, normalmente não termina bem. E ele tinha uma dificuldade muito grande de negociar com o Congresso. Inicialmente na política externa, lembrando que nós estamos na Guerra Fria, portanto a política externa, a relação com outros países é muito importante. Ele tentou buscar uma independência, não se alinhar nem com um lado nem com o outro, e buscar relações com qualquer país que desejasse fazer algum contato com o Brasil de forma pacífica, que pudesse favorecer a economia e assim por diante. Mas ele acabou demonstrando interesse em relações diplomáticas com os países socialistas, a China, Cuba, a União Soviética, e aí aqueles que temiam o socialismo, embora o Brasil estava longe de ser socialista, ele desagradou seus aliados e vai perder apoio dos seus aliados, que eram capitalistas liberais e não queriam nada relacionado aos socialistas. Ele vai sofrer uma forte pressão da oposição e acabou renunciando. A renúncia do Jânio Quadros, gente, é uma coisa muito, até hoje, muito discutida, porque ela aparentemente, apesar das pressões que ele sofria, ela não se justificava, não fazia sentido, porque pegou a população de surpresa. De repente, chegou a notícia que o presidente havia renunciado, havia abrido mão do seu mandato, e ninguém entendeu absolutamente nada do porquê. Alguns dizem que ele esperava que a população pedisse que ele continuasse, que ele achava que ele era tão popular que a população ia querer que ele continuasse. Segundo ele, vozes ocultas teriam mandado ele renunciar. Ninguém sabe até hoje que raios de vozes ocultas é essa. Se é coisa da cabeça dele ou se foi alguma pressão que ele sofreu forçando ele a abrir. Mas outros dizem que ele ficou espantado. Nós vimos na matéria anterior sobre a Revolução Cubana. E lá na Revolução Cubana, nos primeiros momentos da Revolução Cubana, o Fidel Castro, antes de ser presidente, ele foi ministro. E aí, por contendas entre lá os líderes do movimento, ele resolveu se demitir do cargo de ministro. E a população foi até ele, pegou ele, devolveu ele lá para o poder, porque queriam ele no poder. E alguns acreditam que o Jânio Quadros ficou muito espantado com essa popularidade do Fidel e achou que talvez ele tivesse a mesma popularidade aqui. E que ao renunciar, as pessoas iam para as ruas manifestar para que ele continuasse no poder. E é claro que isso não aconteceu, afinal de contas ninguém dava bola para o Jânio Quadros. Bem, o que mandava a Constituição? Quando o presidente renuncia, assume o vice-presidente. Então é isso. Não tem presidente. Aliás, o papel do vice é justamente esse, assumir no lugar do titular quando o titular estiver ausente. Não temos mais o titular, o presidente renunciou, assume o vice-presidente. Como pegou de surpresa a renúncia do Jânio Quadros, o João Goulart nem no Brasil estava. Ele, como vice-presidente, ele pode fazer viagens diplomáticas, de ajudar nas negociações da política externa, e nesse momento ele estava numa viagem diplomática à China. E aí a cúpula do Exército Brasileiro, já conhecendo o histórico do Jango, ou do João Goulart, não queria deixar ele tomar posse como presidente da República.
Primeiro, o fato de ele estar na China comprometia muito, já que a China era comunista. Lembre-se das outras vezes que nós falamos do João Goulart aqui, ele foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, ele propôs aumento de salário, ele era voltado para as classes mais populares e nitidamente ele tinha inclinações mais à esquerda, tá certo? E o exército tem medo da esquerda, assim como o diabo tem medo da cruz, tá certo? Isso é uma coisa histórica, sabe-se lá por quê. E então o exército era contra a posse do poder por João Goulart. E aí os militares vão até o Congresso Nacional pedir que eles passassem o cargo de forma provisória para o presidente da Câmara, que era o Ranieri Mazzilli. O presidente Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, quem presidia a Câmara dos Deputados era o Ranieri Mazzilli, e os militares foram lá e pediram para que passassem o cargo de presidente para o Ranieri Mazzilli, que era presidente da Câmara. Veja, primeiro problema aqui, isso não é atribuição dos militares. O militar não tem nada com isso. O militar tem que cuidar da defesa do território, da segurança do território. Então ele não tem que se envolver com política. Então esse é o primeiro problema. Segundo, que não existia nada na lei que permitisse que o presidente da Câmara assumisse. O presidente da Câmara só pode assumir se não tiver o presidente e não tiver o vice-presidente. Caso não tenhamos presidente e o vice, aí sim o presidente da Câmara assume. Isso é até hoje na nossa Constituição, é outra Constituição, não é a mesma daquela época, mas até hoje funciona assim. Então qual que é a sucessão do governo? Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara. Não tem presidente, não tem vice-presidente, assume o presidente da Câmara. Certo? Então esse pedido dos militares não fazia o menor sentido porque o João Goulart estava aí, era titular, então não fazia sentido. O Congresso Nacional não atendeu aos militares, não tinha justificativa, ia pegar muito mal para o Congresso. E o Leonel Brizola, que nesta ocasião era governador do Rio Grande do Sul, já percebeu que os militares não queriam deixar e não deixariam o João Goulart assumir a presidência. O João Goulart era do Rio Grande do Sul, e o Leonel Brizola é governador do Rio Grande do Sul, então o João Goulart tinha uma base muito forte no Rio Grande do Sul. O Brizola, então, começa uma campanha pela legalidade. O que seria essa campanha pela legalidade? Que se cumprisse a Constituição, ou seja, que o João Goulart assumisse o cargo de presidente. Então, eles defendiam a posse do Goulart. E aí, ele percebeu que a situação ia ficar grave e ameaçou intervir militarmente caso o João Goulart não assumisse o cargo de presidente. Bem, estamos na iminência de uma guerra civil. Então o Congresso vai tentar achar um meio termo. Eles vão então propor algo que também a Constituição não permitia, mas pelo menos evitava um conflito armado, um sistema parlamentarista. Um sistema parlamentarista meio estranho, inclusive, porque o presidente, no caso, ficaria como uma figura secundária. E quem governaria de fato seria um primeiro-ministro, alguém escolhido pelos deputados para governar no papel de primeiro-ministro. Veja, esse modelo até existe em alguns países, o problema não é o modelo. Ele até funciona em muitos lugares. A questão é que na Constituição da época isso não existia, tá certo? Então, a ideia era, vamos criar um sistema parlamentarista, porque aí o Congresso pode intervir se o presidente tomar algumas medidas socialistas. Na prática, o presidente está perdendo o poder, ele vira uma figura simbólica praticamente. Bem, do ano de 61 a 63, vai ficar nessa bagunça toda, momentos extremamente conturbados. O Congresso vai escolher 3 primeiros ministros, mas não vai ter sucesso, tá certo? Porque nem legitimidade ele tinha para governar. E aí, em 63, vai existir um plebiscito. Se a população gostaria da manutenção do sistema parlamentarista ou se a população gostaria que continuasse o modelo presidencialista, que era o que já vigorava até então. E aí, em 63, com esse plebiscito, a população foi votar e a população votou para que ficasse o sistema presidencialista, ou seja, o poder na mão do presidente. Nesse caso, o João Goulart, então, retoma os seus poderes, acaba esse parlamentarismo esquisito que o Congresso inventou, e aí ele recupera os seus poderes. E ele vai lançar, então, um programa
um programa político, um programa econômico chamado de Plano Trienal, para tentar resolver a crise econômica e retornar o crescimento econômico. E para isso ele precisava fazer várias reformas, as chamadas reformas de base, ou seja, a reforma que daria possibilidade de fazer outros movimentos depois. Então, basicamente, lá na página 24 ou 25 da apostila, vocês têm esse textinho que diz o seguinte: qual era o plano do João Goulart? A reforma agrária avançava sobre o latifúndio e impactava a produção e a renda do campo. A reforma urbana interferia no crescimento desordenado das cidades, planejava o acesso à periferia e combatia a especulação imobiliária. A reforma bancária previa uma nova estrutura financeira sob controle do Estado. E a reforma eleitoral poderia alterar o equilíbrio político, com a concessão de direito de votos aos analfabetos, cerca de 60% da população adulta, e aos soldados, e com a legalização do Partido Comunista. A reforma do Estatuto do Capital Estrangeiro regulava a remessa de lucros para o exterior e estatizava o setor industrial estrangeiro. A reforma universitária acabava com a cátedra e reorientava o eixo do ensino e da pesquisa para o atendimento às necessidades nacionais. Então, são várias reformas que o João Goulart propôs. Todas elas, gente, bastante populares para as camadas mais pobres, mas para a elite é um terror. Primeira coisa, a reforma agrária, como nós já vimos em momentos anteriores, é a redistribuição das terras. Então, basicamente, pegaria grandes propriedades de terra e redistribuiria ela para a população que não tem terra. Ou seja, ela vai atacar o latifúndio. Consequentemente, o dono dos latifúndios, latifundiários, os grandes proprietários de terra. Esses, evidentemente, vão ficar insatisfeitos com o João Goulart. Com relação à cidade, ia fazer uma reestruturação no crescimento urbano, inclusive para a distribuição de moradia para a população mais pobre, só que isso atrapalharia o comércio imobiliário. Veja, se o Estado concede moradia para a população, essas pessoas não compram. E aqueles que vivem de vender casa, então, vão passar dificuldade entre aspas, né? Porque se vendem casa porque pobres não são. E aquele que não tem casa nenhuma deixa de ganhar casa por conta disso. No caso da reforma bancária, os bancos teriam controle do Estado. Na reforma eleitoral, permitiria o voto dos analfabetos, que era mais da metade da população do Brasil. E aí é um ponto importante, significa então que até este momento mais da metade da população do Brasil não votava porque eram analfabetos. Ia legalizar o Partido Comunista, que desde lá do Dutra era considerado ilegal. Ia regular a saída de dinheiro do Brasil para outros países, porque quando vinha uma indústria estrangeira para cá, o lucro ia embora, então ele ia controlar a saída do dinheiro do Brasil. E ia estatizar, pegar para o Estado vários setores, várias indústrias que pertenciam ao setor privado. Bem, são muitas as reformas, são muitas as propostas que para a população mais pobre soa bem, mas para a elite é um terror. Então, essas medidas vão mobilizar duas correntes. Aquelas que apoiavam o presidente, que era o movimento camponês, que teoricamente receberia terra, o movimento dos estudantes, porque ia mexer nas universidades também, acabando com a cátedra e assim por diante. O sistema de cátedra, gente, eram professores que tinha lá um reconhecimento, porque era uma pessoa que tinha um grande conhecimento de um determinado assunto, ele dava aula, mas ele não tinha concurso, nada do tipo. O pessoal do sindicato e também todos que eram mais simpatizantes à esquerda vão apoiar o João Goulart. Mas gerou oposição de grande parte dos militares, da classe média brasileira e dos setores mais conservadores da Igreja Católica, tá certo? Que predominavam naquele momento. Então, ele vai ter pessoas que apoiam e pessoas que vão ser opositores. Mas percebam que a sua oposição ela é muito mais poderosa do que aqueles que o apoiam, certo? E aí haverá manifestações populares tanto de apoio quanto de repúdio ao João Goulart, e o exército então resolveu interferir. O exército vai iniciar um golpe, tendo como líder o general Castelo Branco, que é considerado nos linhas brandas ainda dos militares.
mas que tinha o objetivo de depor o presidente da República. O Goulart, vendo que o exército a qualquer momento poderia ir até lá para prender ele, resolveu então ir primeiro para o Rio Grande do Sul. E aí, quando viu que a coisa ficou feia, ele foi para o Uruguai para não ser preso. E então assume o Ranieri Mazzilli, porque aí agora tem aquela justificativa. Não tem presidente, não tem vice-presidente, então assume o presidente da Câmara, o Ranieri Mazzilli. Mas para isso, para que o Ranieri Mazzilli pudesse assumir legitimamente, o João Goulart teria que ter renunciado, ou teria que ter, enfim, não poderia estar ocupando a cadeira de presidente. Quando o Ranieri Mazzilli assumiu a presidência em abril de 64, o João Goulart ainda era presidente. Portanto, o Ranieri Mazzilli tomou o poder com o apoio dos militares de forma ilegal, tá certo? E depois o Ranieri Mazzilli vai ser substituído pelo general Castelo Branco. E aí vai dar início, então, à ditadura civil-militar no Brasil, que começa no final de abril de 64, ou 1º de março de 64, e vai se estender aí por 20 anos, tá certo? Bem, já ficou bastante extensa essa aula. Nós vamos encerrar a parte agora política por aqui, porque a parte da ditadura civil-militar nós veremos numa unidade específica para ela, mas nós teremos mais uma aula desta matéria que vai tratar da situação indígena no período do populismo no Brasil.